todos e nós vamos iniciar a semana do dia 17 ao dia 23 de setembro com o eclipse lunar. O eclipse que está acontecendo na constelação de Peixes. Nossa, é uma constelação muitíssimo importante na nossa cura, porque Peixes está relacionado ao nosso inconsciente. Peixes está relacionado às questões emocionais profundas da nossa alma. Peixes está relacionado às questões espirituais, as prisões espirituais que nós temos, os entendimentos e as nossas conexões espirituais que temos, né? Como nós lidamos com a espiritualidade, como que nós entendemos a espiritualidade e como que nós nos conectamos com o nosso ser, o nosso eu interno, a nossa essência divina e de luz mais profunda. Então, o eclipse lunar em Peixes, que vai acontecer do dia 17 ao dia 23, ele vai trazer à tona feridas emocionais bem importantes, tá? Bom, e agora nós temos que perceber quais são os pontos que esta energia de Peixes vai trabalhar em nós, tá? Vamos anotar ali quais são os pontos que nós temos que estar atentos para o nosso trabalho de cura interior. E para você que ainda não acessou os trabalhos do Instituto Onluz, acessem, entrem no nosso site, entrem no nosso Instagram, acompanhem o nosso trabalho. E precisando de um acompanhamento mais personalizado, uma orientação mais personalizada, entrem em contato conosco, ok? Gente, olha só, vamos lá então. Primeiro, eclipse lunar em Peixes. Qual é o tema central desta orientação, deste eclipse lunar? O tema central é vínculos que adoeceram a sua alma, a nossa alma. E aonde é que começa esse vínculo? Na casa número 4, com Sol em Virgem, com Mercúrio, e fazendo uma oposição com a Lua, na casa número 10, em Peixes. E lá tem Saturno retrógrado e Netuno retrógrado com Gêmeos. Nossa! O que significa então? Significa que nós temos feridas emocionais muito profundas para curar com a nossa mãe, a sua ancestralidade, os vínculos que essa mãe gerou, incluindo o pai, incluindo os irmãos, os primos, as primas, os tios, as tias e assim por diante. Casa número 10 é a casa da sociedade, é do social, é do mundo, ok? As instituições que a mãe participou, que a mãe se vinculou e essa ancestralidade esteve vinculada. As questões espirituais que esta mãe, esta ancestralidade e estes vínculos, incluindo o pai, estiveram vinculados. E o quanto essas situações espirituais afetaram a nossa alma. Então, gente, a cura é profunda, as situações são complexas e nós precisamos dar uma atenção muito grande nesse eclipse, porque vou retomar o tema: vínculos que adoeceram a sua alma. Vamos ver que tipo de energia que temos que trabalhar ali? Vamos lá? Então, gente, Sol na casa 4. Então,
A nossa cura profunda com peixes é com a família, tá? A base é a família, a base é a mãe, tá? Segundo, questões de virgem. Virgem, aquela mãe controladora, manipuladora, aquela mãe que culpa, que condena, que critica e que julga. Aquela mãe, aquela família, aquela ancestralidade que é perfeccionista, que quer que as coisas aconteçam do seu jeito, aquele vínculo que você teve com a sua mãe, que a sua mãe lhe sufocou, que a família lhe sufocou, que a família fez com que as tuas emoções ficassem muito doloridas, não respeitaram você, tá? Olha a complexidade deste eclipse lunar em peixes, sufocamento emocional, dores emocionais muito profundas, tá? Questões também Mercúrio. Mercúrio é a mente, os pensamentos acelerados e extremamente perturbadores, tá? Uma mente acelerada, uma mente perturbada, uma mente desorientada, uma mente confusa, certo? Gerando ações, sentimentos e emoções descontroladas. Forte isso, né, gente? Bom, e aí, esse presente da mãe, essa energia da mãe e a ancestralidade da mãe e seus vínculos, a origem disso é de um passado, lua em peixes. Então, é um passado que esta mãe, esta família, estes vínculos, este pai biológico possui com questões espirituais muito negativas, com valores, crenças, dogmas espirituais, envolvimentos com seitas, ordens religiosas, místicas e esotéricas que são completamente desviadas de um caminho de luz. O fanatismo religioso, místico, esotérico, as questões de seitas, de sacrifícios, de envolvimentos com certos grupos ritualísticos, energéticos, místicos, religiosos, realmente muito perigosos sob o ponto de vista até da integridade física, emocional, mental e energética, tá? Bom, então vamos observando isso em nossas vidas e vamos pedindo para curar esse tipo de coisa em nós, tá? Bom, e a Lua então está em Peixes, ou seja, um passado nosso. Saturno está retrógrado ali com Netuno retrógrado, então o nosso inconsciente, o inconsciente coletivo mergulhado completamente na escuridão das coisas espirituais. As pessoas completamente perdidas e desorientadas em relação ao seu desenvolvimento espiritual, a sua espiritualidade vinculada a um profeta, a um mago, a um mestre, a um guru e a qualquer outra pessoa que a pessoa se fanatizou com aquilo, se ligou com aquela orientação ali, e essa orientação é de alguém que tem pouco trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, que tem muitos pactos espirituais, com muitas forças materiais e bastante dissimuladas. Então é algo realmente bastante delicado que vai ser mexido no nosso inconsciente, tá? Bom, e ambas, tanto o Sol como a Lua, tanto o momento presente na família como um passado que essa família carrega,
esta mãe, este pai e toda essa ancestralidade, eles fazem uma quadratura. O que é isso? Eles estão num processo kármico, é um aprisionamento mesmo com Júpiter na casa número 1, com Gêmeos. O que isso significa? Significa que muitas pessoas estão fisicamente, psiquicamente, emocionalmente presas à família por questões espirituais, tá? Muitas conexões espirituais, muitos pactos, muitos acordos, muitas coligações energéticas que são muito negativas, certo? E as pessoas não estão conseguindo se dar conta disso. Por quê? Porque as questões de ordem espiritual aqui na Terra, o desenvolvimento espiritual aqui da humanidade, ele é um desenvolvimento cuja a humanidade buscou a espiritualidade apenas para conseguir sucesso, prosperidade e crescimento e desenvolvimento material. E isso teve um custo, e o custo é a vida de inocentes e de pessoas indefesas. E é esta a grande chave que vai ser trabalhada nesse eclipse lunar. É, sim, uma chamada de atenção muito profunda na humanidade, no inconsciente da humanidade. Quem tem olhos para ver, já está vendo. Quem tem ouvidos para ouvir, já está ouvindo há muito tempo, tá? Então, esse é um chamado muito profundo que esse eclipse lunar vai fazer nas nossas vidas. Vai mexer com o nosso inconsciente, vai mexer com as questões emocionais, espirituais, que nós estamos ligados, plugados com a família terrena, tá? E isso causou grandes perturbações mentais, grandes perturbações emocionais nas pessoas, tá? Então, o momento presente, esse eclipse, ele pede para que a gente faça revisão nas nossas vidas, revisão em termos de valores, crenças e padrões pré-estabelecidos na cultura familiar em relação à busca espiritual, ao conhecimento espiritual, ao desenvolvimento espiritual, tá? É algo realmente complexo e só pessoas que buscam um silêncio, uma introspecção e uma cura profunda da origem dos seus problemas na família, no casamento, é que vão conseguir entender e compreender isso e se aplicar num caminho de autoconhecimento, tá? Tá, e o que nós temos também que observar, além dessas revisões, dessas buscas, desses padrões espirituais, energéticos que a família está retroalimentando, né? O que nós temos que observar? Então, vem um passado familiar para nós que trouxe um grande sofrimento emocional, assim, muito grande, tá, gente? Não é coisa pequena, não. A dor emocional é grande, muita ilusão e um grande aprisionamento kármico em relação à sua estrutura psíquica, a nossa estrutura psíquica. A nossa psique foi extremamente abalada, perturbada, gerando muita descrença, muita tristeza, muita insatisfação, relacionamentos muito superficiais, sem vínculo de alma nessas famílias, sem uma comunicação verdadeira, sem um amparo verdadeiro, comunicações duais e com muita falsidade. Então, essa cura que vem para nós, dessas emoções doloridas, reprimidas, sofridas na família, ela vem para trazer à tona, para fazer emergir
toda essa superficialidade nos vínculos, tá? Nós falávamos lá na primeira semana de setembro, nós falávamos sobre ressignificar o vínculo na família, trazendo o verdadeiro sentido de amparo e de cuidado. E o eclipse lunar aqui, ele vai reforçar esse olhar que a gente tem que fazer para a família, e nos vínculos, mas no sentido assim, de ver o quanto não existe amor, não existe afeto, não existe carinho, não existe compreensão, o quanto faltou colo, o quanto faltou carinho, o quanto faltou atenção nos nossos relacionamentos, o quanto nós também podemos, a humanidade vem carregando, o inconsciente coletivo vem carregando de doenças emocionais, e vem à tona aí coisas muito graves de doenças mentais, doenças neurológicas e doenças psiquiátricas, tá? Porque veja bem, gente, quando uma pessoa ela fica por muito tempo presa em vínculos, seja casamento, seja trabalho, seja família, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja qualquer tipo de vínculo, que ela está há muito tempo conectada com essa pessoa, e esses vínculos, eles são vínculos que geraram dores emocionais profundas na psique, na mente, nas emoções e na alma dessa pessoa. Então, criou-se uma estrutura de prisões espirituais entre as pessoas, e nessas prisões espirituais ocorreram também confrontos espirituais entre a ancestralidade materna e a ancestralidade paterna. As famílias se confrontaram espiritualmente. Um era de uma seita A, outro era de uma seita B. Um era de uma religião C, outro era da religião B. Outro acreditava na teoria A e outro na teoria B. E ali foram ocorrendo vários eventos de muito confronto nas famílias sob perspectiva da espiritualidade. E no meio disso existem as pessoas que, muitas almas inocentes, muitas almas que não tinham nada a ver com aquela bagunça, mas sabe, de repente um irmão que briga com outro irmão por conta de religião, e você no meio tentando mediar aquele conflito, um primo que briga com um tio e você tenta mediar essa situação, uma mãe que é A e um pai que busca uma espiritualidade B, e a mãe que busca, acredita e confia numa espiritualidade A. E você no meio tentando harmonizar e pacificar essas coisas. Exatamente isso. Muita gente vivenciou essas situações nas suas famílias, tá? Muita gente foi usada, machucada, foi explorada, foi negligenciada, foi maltratada, foi julgada, condenada, nesses vínculos todos, tá? E as pessoas foram extremamente perversas, inclusive. Tá? Elas podem ter usado de artifícios para provar a sua teoria, provar que a sua religião é melhor que a do outro, que a sua filosofia tem mais atributos do que o do outro, né? Os poderes espirituais que um buscou e o outro buscou. Olha, gente, tem coisa grave aí que vai vir à tona para nós podermos purificar isso, tá? Então, gente, esse eclipse lunar em Peixes, diante do que eu acabei de falar, desses envolvimentos familiares, dessas questões emocionais, onde as pessoas
dentro da família, a ancestralidade, tanto materna como paterna, eles foram gerando, como a gente falou, confrontos, eles foram gerando disputas de poder espiritual, foram gerando discórdia, ódio, vingança, né? E as pessoas, elas foram buscando ao longo de vidas e vidas e vidas, as pessoas foram buscando da família apoio espiritual, apoio energético, apoio religioso, místico, enfim, em lugares e com pessoas com uma índole espiritual muito, muito, muito perigosa. E isso foi gerando um acúmulo no campo psíquico das pessoas, foi gerando grandes transtornos mentais, grandes transtornos emocionais. E o eclipse lunar em Peixes, ele vai trazer à tona essas dores emocionais, ela vai trazer à tona do inconsciente para o consciente, vai trazer essas dores emocionais, vai trazer essas perturbações emocionais e psíquicas bem graves. E estas perturbações, elas vão desencadear a curto, médio e talvez até a longo prazo, mas mais a curto e médio prazo, elas vão desencadear, sob o ponto de vista kármico, vão desencadear questões de doenças neurológicas, doenças psiquiátricas e doenças neurodegenerativas, tá? Muitas pessoas já podem estar entrando para esse caminho aí, por conta de padrões psíquicos, padrões emocionais e mentais doentios, por questões espirituais extremamente perversas. Vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, que situações nós vamos enfrentar? Ou, na verdade, a humanidade já está enfrentando, mas isso vai tomar uma proporção um pouquinho maior. Primeiro, então, essas doenças emocionais, doenças psíquicas, doenças de ordem espiritual, essas perturbações espirituais e psiquiátricas, elas vão desencadear, então, doenças neurológicas no sistema nervoso central, que ele é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, e eles também vai desencadear doenças neurológicas no sistema nervoso periférico, que é composto por nervos que se estendem do sistema nervoso central. E eles incluem, então, os nervos periféricos, as raízes nervosas e os gânglios nervosos. Em resumo, tá? Quais são as principais patologias de ordem neurológica que a gente pode estar tendo que lidar com isso por um processo kármico, por um processo energético, tá? Primeiro, as doenças de ordem cerebrovasculares, como por exemplo, aneurisma, AVC ou popular derrame cerebral. As doenças de ordem neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, demência, tumores cerebrais. Os transtornos neuromusculares, tá? Que tem como exemplo a distrofia muscular e os tumores da coluna. As dores neurometabólicas, que são genéticas, tá? Eles afetam muito o funcionamento do sistema nervoso. As doenças inflamatórias do sistema nervoso incluem condições como esclerose múltipla, encefalite, autoimune, meningite, tá? Que são processos que geram inflamação e danos ao sistema nervoso. Existe ainda também
um processo de cura que vai emergir aí para nós, de cura com relação a outras doenças como distonia, depressão, enxaqueca, epilepsia, tá? Então existem pessoas que elas vão descobrir a origem desses processos kármicos e vão tratar espiritualmente isso, vão tratar energeticamente isso e vai fazer então uma liberação kármica no campo de energia da família, seja por parte da ancestralidade materna, seja por parte da ancestralidade paterna. Ótimo! Quem estiver nesse caminho de busca e cura interior vai gerar esta vibração de cura e vai curar a origem disso, que é bem complexa, que daqui a pouquinho eu vou falar. Mas existe também um número bem significativo de pessoas que elas estão vivenciando ou vão vivenciar no seu grupo familiar ou já passaram por isso, já viveram esses processos aí há muitos anos, há muitos meses e muitos aí vão vir a desencadear esse tipo de patologia em suas vidas, mas ficarão muito centrados nas questões físicas, médicas, que também é importante, é fundamental buscar suporte, é óbvio, né, gente, da parte da medicina para isso. Mas tem gente que vai ficar muito presa exclusivamente a esse tratamento. E é um processo kármico. É assim, e aí não vai ocorrer a liberação da alma desses processos doloridos no karma do campo de energia da família, tá? Mas existem muitas que elas vão buscar a cura energética, a cura espiritual dessas patologias, e é um trabalho muito complexo, é um trabalho realmente que é de muitos anos de meditações, de orações e de busca, né? Por um trabalho de equilíbrio interior, equilíbrio na família, pacificação na família, tá? É um trabalho que leva realmente muito tempo, tá, gente? Para fazer um ajuste de energia, para fazer uma regulação das emoções, um equilíbrio das emoções emocionais e mentais em nós e no grupo familiar, para curar a origem de uma epilepsia, a origem de um Alzheimer, a origem de um Parkinson, de uma demência, alguma coisa assim, de pessoas que estão vivendo isso na família. Trabalhar isso é realmente um trabalho de longuíssimo prazo e de muito amor, muito perdão e muita vontade de querer entender, compreender de uma forma amorosa, pacienciosa e com muita humildade, compreender, entender e querer tratar isso também sob o ponto de vista espiritual, tá? Bom, um outro grupo de doenças também que as pessoas podem vir a desencadear ali um outro processo assim de ordem neurológica, né? São os transtornos neurocognitivos, tá? Um transtorno neurocognitivo são aqueles em que a cognição elas ficam prejudicadas, não necessariamente desde o nascimento, mas a partir de um determinado período da vida, tá? Então as pessoas começam a ter prejuízos neurocognitivos, tá? Entre esses prejuízos, quais são? As doenças, já falei agora, Alzheimer, a degeneração do lobo frontotemporal, doenças
Eu tenho aqui, eu fiz aqui a listinha, tá? Tô lendo aqui. Doença com corpos de Levy, doenças vasculares, lesão cerebral traumática, uso de substâncias químicas e medicamentosas, infecção por HIV, doenças do prion, doenças de Parkinson e entre outras, tá? Essas são as principais doenças do transtorno neurocognitivo que as pessoas podem vir a desencadear. É um processo kármico que a humanidade pode vir a desencadear nos próximos tempos, tá? Bom, e essa questão do transtorno neurocognitivo, o que eles efetivamente afeta? A aprendizagem, a comunicação, a socialização, a percepção dos fatos, o movimento motor, né? Pode ocorrer alteração de humor, foco, memória, funções executivas, tá? Funções executivas e planejamento e a flexibilidade mental, tá? Então, esses são os principais fatores, elementos que envolvem um processo de cognição, tá? E quando a pessoa ela está psiquicamente, mentalmente, emocionalmente abalada, então ela vem a desencadear, pode vir a desencadear, se ela não se trata, se ela não se cuida, se ela não faz um trabalho de purificação profunda dos seus sentimentos, ela vem a desencadear essas questões aí, tá? Então, observem o que nós temos que observar no nosso processo de autocura e também com relação aos vínculos que nós estamos tendo com nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos e etc. Então, a alteração no comportamento e na fala, declínio cognitivo social, onde a pessoa não consegue se relacionar harmonicamente, sempre tem conflito, sempre ela gera conflito, tá? Alteração de humor, agitação, nervosismo, negativismo, agressividade, perturbação do sono, depressão, irritabilidade, deteriorização das relações interpessoais, hostilidade, ansiedade, angústia, distúrbios da comunicação, frustrações, transtornos de personalidade. Olha só, todos esses são assim os principais comportamentos que a gente tem que observar, que podem vir a se colocar num processo podem desencadear esses transtornos neurocognitivos, tá? Que podem ser utilizados como diagnósticos, tá bom, gente? Bom, agora, tudo isso que eu estou falando para vocês são processos que o eclipse lunar vai trazer. Eclipse lunar em Peixes. Lembra que eu falei antes? Emoções reprimidas, emoções sufocadas, dores emocionais e envolvimentos espirituais com forças muito perigosas, tá? O detalhe é que muita gente aqui nesta terra não se deu conta dessas coisas, e é por isso que vai passar por doenças graves nesse aspecto, neurológicas, psiquiátricas, entre outras, neurodegenerativas também, tá? Bom, agora vamos prestar atenção, por exemplo, se você já vive isso, se você já viveu e se você já está buscando uma cura nesse aspecto, ou de repente vai desencadear alguma coisa assim num familiar teu, na tua mãe, no teu pai, no teu irmão, no teu tio, no teu avô, na tua sogra, no teu filho, na tua filha, no teu esposo, esposa, né? Enfim, se você quiser buscar
a origem disso. Então, dentro da visão da metafísica, as experiências que nós temos aqui de trabalho no Instituto ONLUS, com as pessoas que nós acompanhamos, pessoas que desencadeiam esse quadro patológico, neurológico, psiquiátrico, né? Então, sob a visão metafísica e da cura cósmica, significa o seguinte: a origem disso, o indivíduo, ou seja, a pessoa que veio a desencadear isso, ela ficou por muito tempo aprisionada, envolvida em um relacionamento tóxico, em um relacionamento extremamente doentio, tá? E em nível tanto doente espiritual, astral, emocional e mental, tá? Então houve muita violência mental, violência psicológica, violência física e violência espiritual, ataques espirituais, processos obsessivos, possessivos que geraram violência mental. O famoso também TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, existem pessoas que elas convivem há muitos anos com pessoas do seu vínculo, seu casamento, sua família, do seu dia a dia, elas estão sendo, um relacionamento que gera muita doença mental, doença emocional para ela, muitas dores ela vivenciou, tá? Dores assim inimagináveis, tá? E outra questão também, gente, que vocês precisam compreender, o porquê que as pessoas chegam no grau que elas chegaram de desencadear um Alzheimer, um Parkinson, uma demência, doenças degenerativas, enfim, tudo isso que a gente vem falando aqui. Um outro processo que o eclipse lunar vai trazer as pessoas vão se dar conta, vão perceber que elas estão sob o comando de uma entidade espiritual muito negativa, que comanda a mente da pessoa, que comanda as emoções da pessoa, que comanda o comportamento dela, tá? Muitas pessoas não acreditam nisso. Muitas pessoas, como não é comprovado cientificamente esses fenômenos de ordem energética, espiritual, isso não é considerado, principalmente pela ciência acadêmica, né? Então, esse é um dos principais fatores que dificulta a cura profunda e verdadeira da alma dos seres humanos que estão aprisionados com essas questões, tá? Esse é um fator. O segundo fator as pessoas, ao se depararem com esta situação, elas tendem a buscar cura em locais religiosos, místicos, esotéricos, espirituais, com pessoas de má índole espiritual, com pessoas que têm uma conduta e uma personalidade emocional, mental, comportamental extremamente duvidosa, uma índole duvidosa, tá? Esses tempos teve uma pessoa que eu estava acompanhando terapeuticamente, estou acompanhando, e ela me disse que ela frequentava uns anos atrás um local espiritual e a pessoa, então, ela recebia lá uma entidade, né? E, enfim, passava as orientações ali.
E o que que ela se deu por conta depois de um tempo assim? Ela se deu por conta, por exemplo, que aquela pessoa que estava ali mediando o mundo espiritual e o mundo terreno aqui, dando as orientações para as pessoas, ela fumava, ela bebia, ela era agressiva, ela era tinha um comportamento de má educação, de desrespeito com as pessoas, né? E ela se deu por conta que uma verdadeira espiritualidade que vem ao encontro de uma cura aqui nesta terra, não existe isso, gente. Não existe fumar, não existe beber, não existe nenhum tipo de ritual nesse sentido que ancore uma espiritualidade elevada, tá? Ali são seres, são forças espirituais, sim, que têm um certo domínio de conhecimento, de energia, mas todas elas são ligadas à matéria e todas elas vão trazer muito sofrimento, estão trazendo muito sofrimento para a humanidade, muito aprisionamento para a humanidade, tá? Por quê? Porque a humanidade busca uma cura energética, mas ela não quer saber a origem, ela não quer saber de mudar seus comportamentos, suas atitudes, de revisar a sua vida em muitos pontos, né? Então é algo realmente complexo, é algo, esse eclipse solar, lunar, perdão, ele vai trazer essas feridas dentro da nossa família. Ela vai trazer essas feridas dentro do casamento, dentro do namoro, do noivado, da família com mãe, com pai, com irmão, com tio, com tia. Vai trazer essas feridas de uma maneira bem intensa, tá? Tem gente vivenciando isso há muito tempo. Então, essa é um outro elemento muito forte de cura que o eclipse lunar em peixes vai apontar para nós, tá? Outra questão que nós precisamos estarmos, então, atentos para a nossa cura com relação ao eclipse lunar em peixes se eu estou vivenciando essas coisas na minha família ou alguma pessoa da minha família, né? Não diretamente, mas indiretamente. Ou então se eu estou passando por isso, porque eu posso estar vivenciando algo nesse sentido, né, gente? Eu posso estar extremamente perturbado, perturbada, posso estar já com desenvolvimento de ordem psíquica, posso estar usando algum medicamento psiquiátrico, isso pode vir a se acelerar, né? Essas questões de ansiedade, angústia e tudo mais. Se eu vivo essa situação, então eu preciso me comprometer mais com a cura da minha alma. Eu preciso investir mais tempo em orar mais, meditar mais, levar mais a sério a minha cura nesse mundo. Todos que estão neste planeta, todos sem exceção, têm um compromisso de se curar. Não há nenhum ser humano neste planeta que não precise de cura, tá? Nenhum. Não existe nenhuma alma, nenhum ser vivente aqui que não necessite de uma grande cura espiritual, tá? Então aqui, gente, assim, ó, minha recomendação, levem a sério a cura de vocês, tá? Levem a sério. Se comprometam. Não precisam ficar
nervosos, apavorados e desesperados. Não precisam, porque isso aí não vai levar à cura. Isso aí vai levar a um sofrimento maior e você não vai ter discernimento e clareza para resolver as coisas, tá? Se comprometer com a sua cura não se julgue, não se condene, não julgue, não condene ninguém. Se comprometer com a sua cura eu aceitar que em determinados momentos da minha caminhada neste mundo, determinados momentos que a caminhada da minha família terrena fez nesse mundo, foi equivocada. E nós, a nós que eu digo, a humanidade, sim, se aliou a forças espirituais muito maléficas, muito distantes do verdadeiro compromisso que Cristo Jesus trouxe aqui para que cada um assumisse uma cura em si e ele dando esse suporte. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas Jesus salva, né, Mari? Eu disse assim, Jesus não salva ninguém. Quem salva é você mesmo através do caminho que ele vai te dar. Ele vai te dar o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas depende de você. E quando eu estou falando em Jesus, eu não estou falando aqui de religião, de nenhuma. Eu estou falando aqui do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e da introspecção, porque Jesus, dentro da visão da cura cósmica, é um ser cósmico, divino, elevado, que ancora um trabalho de purificação planetária e cósmica. Ele ele irradia a energia crística universal para o planeta. Quem se sintoniza com a vibração dele vai para o caminho de um autoconhecimento muito profundo. E ele estará na sua consciência e você estará na consciência dele, tá? E você vai, passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, fazendo um trabalho de reconhecimento. Quem tu é, por que você está aqui, e todo um trabalho de amadurecimento mental, emocional e espiritual para você, para nós, sairmos do karma material de uma maneira consciente, equilibrada e com bastante equilíbrio e maturidade, tá? Certo, gente? Então, é isso. O eclipse lunar, ele vem com essas grandes configurações, assim, para nós olharmos muito atentamente para o nosso inconsciente, para as nossas emoções reprimidas, afogadas, né? Olharmos para os nossos relacionamentos, família é a chave, o negócio está ali, tá? E, gente, perdoar, curar, pacificar, equilibrar, tudo em nós e depois automaticamente reverbera no outro, tá bom? Muito obrigada a todos, eu espero ter colaborado com vocês, tá? E vamos dando continuidade às nossas a nossa autocura, o nosso autoconhecimento na visão da cura cósmica, tá bom? Mais uma vez, obrigada e nos encontraremos no mês de outubro. Semana que vem é a Margarete, tá bom? Tudo de bom, paz e luz na nossa consciência. Até lá!